Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, essa é na verdade, uma inspiração assim que eu tive com base nos comentários de vocês e nas perguntas de vocês num outro vídeo que eu fiz sobre missão de vida e também abrindo caixinha lá no Instagram. Que sempre que a gente fala, principalmente quando eu fiz o vídeo sobre 2025, 2026, falando de um grande chamado, principalmente para os trabalhadores da luz, de trabalhar mais na energia, na cura, né? Trabalhar na energia feminina, na verdade, levar a energia feminina para curar a energia masculina, né? E depois eu fiz um outro vídeo falando sobre a questão do equilíbrio, né? Da energia do amor e o dinheiro, uma cura importante da nossa energia masculina. E aí, sempre nesses vídeos, vocês me perguntam, Márcia, mas assim, trabalhadores da luz trabalham só com a espiritualidade, né? Porque, assim, eu sinto que eu tenho esse chamado espiritual tal, mas eu trabalho em TI. Mas eu sou dentista, mas eu sou médico, mas eu sou advogado, mas eu sou, enfim, as mais diversas profissões e que não tem nada a ver, digamos assim, com terapias holísticas, enfim, esse trabalho mais diretamente com a espiritualidade como eu trabalho hoje em dia, né? E muitas outras pessoas. Então, não necessariamente seguir esse chamado, digamos assim, vai ser sempre deixar o meu trabalho CLT das 8 às 5 e tal, com todos os benefícios, para seguir para uma caminhada espiritual. Então, como que é isso, né? Então, esse vídeo é para falar um pouquinho disso com vocês e, claro, deixem aí nos comentários, porque podem gerar novos vídeos aí de acordo com o que eu for vendo, as dúvidas e no que eu posso ajudar vocês nesse sentido quando a gente fala desses propósitos, missões de vida, tá joia? E muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem. Se você gostar desse vídeo, se te ajudar de alguma forma, deixa seu likezinho aqui, já ajuda muito, né, nessa troca entre a gente e também ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e compartilha, de repente, se você conhece outras pessoas que estão aí nesse momento, nessa encruzilhada do tipo assim, o que eu faço em relação à minha vida profissional que já não reflete mais aquilo que eu sou interiormente, não reflete mais as mudanças do meu processo de despertar de consciência. Isso é muito comum, né? E hoje a questão é essa pergunta, né? Sempre trabalhadores da luz trabalham para a espiritualidade? Não, né? Tem dois tipos aí que eu quero falar dos que não trabalham, né? Então tem esses que são os mais óbvios, que é o meu caso, e de vários terapeutas, que a gente deixa outras profissões porque tem uma mediunidade ostensiva e começa a usar isso para canalizar coisas, trabalhar, enfim, né? E tem principalmente pessoas que têm o nó do norte em peixes e nó do sul em virgem, que são trabalhadores da luz que vêm com o intuito principalmente de desenvolver este lado espiritual para si mesmo e para ajudar o próximo, porém sem o intuito de se tornar a sua principal fonte de renda, né? Então eu atendo várias pessoas com esse perfil, inclusive, e que ficam nessa encruzilhada em algum momento do tipo assim, o nó do sul em virgem, ele tem uma questão de que são pessoas com um conhecimento profundo sobre espiritualidade, mas que algumas delas, nem todas, né? Assim, algumas delas ignoraram esses dons em outras vidas e focaram muito nas questões materiais, afinal de contas, Virgem é um signo de terra, né? E focaram muito nas questões materiais ou não puderam desenvolver essas questões espirituais por conta da família, das condições em que nasceram, podia ser até perigoso, né? Para algumas pessoas acabavam na fogueira, se desenvolvessem. Então foram vencidas ali pelas pessoas à volta, né? Pelo entorno, pela comunidade, pela religião, pelas crenças limitantes, pelo medo mesmo de ser quem era, né, de assumir quem era, até uma certa vergonha, né, de ser diferente das pessoas ali, da família, daquele núcleo, e não, digamos assim, usaram os seus dons espirituais na época como deveriam, ou usaram para ter poder e dinheiro, né? Então, assim, a gente sabe que durante muitos e muitos séculos, e até hoje, muitas religiões
usam da fé do povo para ganhar dinheiro, né? Para ter poder. A Igreja Católica foi por muito tempo assim mantenedora de um poder político gigantesco que nada tinha a ver com espiritualidade, né? Então, assim, pessoas que encarnaram como padres, bispos, cardeais, papas ou líderes de outras religiões, né? Líderes espirituais, e que usaram isso, digamos assim, os dons para enriquecer, para ter fama e não como ferramenta da espiritualidade. Tem assim, geralmente tem esse nó do sul em Virgem, nó do norte em Peixes, que são pessoas que vêm para viver a espiritualidade de uma forma pura, né? Ou seja, para a sua própria evolução. São pessoas que vêm com um conhecimento já espiritual muito grande, então já tem uma certa, assim, em algum momento da vida isso vai despertar com força essa curiosidade, essa vontade de estar em contato com isso, mas não terão a oportunidade de ganhar dinheiro com isso, né? Então, justamente para evitar repetir o mesmo erro, né? Tem uma tendência a querer repetir, todos nós temos, né? O nó do sul, ele dá uma puxadinha ali para trás. Então, muitas vezes as pessoas querem desenvolver, digamos assim, essa atividade espiritual como principal fonte de renda e não podem, né? Porque justamente tem esse tipo de nó do sul, nó do norte. Então, esse é um tipo. E aí, como que nesses casos, assim, o que é muito comum é a pessoa usar todo o conhecimento espiritual de alma para se desenvolver, para se curar, e ter como um hobby ou um trabalho voluntário, ou até mesmo se tiver algum tipo de renda que venha disso, é algo muito menor, né? E a sua profissão, digamos assim, bem 3D, que costuma ser assim, sabe, bem 3D mesmo, ligada a ciências, ligada à tecnologia, é o que vai sustentar essa pessoa realmente, né? Então é como se ela fosse assim, bem separada essa energia feminina e masculina nela, né? E ela, o principal sustento vir dessas outras atividades, o que não quer dizer que ela não seja uma trabalhadora de luz. Inclusive, ela usar todo esse conhecimento dela para elevar, para curar as suas dores, para elevar muito a sua vibração e através da sua elevação, né, vibratória, ela ajudar várias pessoas ao entorno. Inclusive, tem muitas chamas gêmeas com esse nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, né? Porque a própria usar todo esse conhecimento de alma para se curar, para entender melhor a sua caminhada, eleva a sua energia e faz com que, né, promova aí essa reunião, essa fusão, essa cura e essa expansão energética para o planeta, né? Mas não só chamas gêmeas. Estou só fazendo um adendo aqui porque eu atendo muitas chamas gêmeas e muitas têm esse nó do norte em Peixes, nó do sul em Virgem, né? E aí, nós temos... então, temos esses casos de que bem possível, assim, sua principal fonte de renda nunca virá, digamos, do trabalho com a espiritualidade por conta desse seu passado de alma, digamos assim, né? Então, tem um resgate kármico aí bem forte. E nós temos também, quando a gente fala em evolução do planeta, a gente fala de uma qualidade de vida para o todo, né? De uma evolução da qualidade de vida para o povo. A gente fala de uma conscientização em todas as áreas do nosso planeta. Então, nós temos trabalhadores de luz em todas as áreas, na saúde, na tecnologia, né? Então, nós temos ainda biológicas, exatas e humanas, não só em holísticas, né? Nós temos em todas as áreas. Então, assim, e você, assim, como é que eu vou trabalhar a minha espiritualidade? Por exemplo, Márcia, assim, não trabalho com TI, num trabalho como finanças, num trabalho, né, como que eu vou fazer isso? Então é aquela coisa, primeira coisa, onde você trabalha, né? Principalmente você tá nesse processo de despertar, assim, onde você trabalha, né? Por exemplo, no meu caso, que assim, como eu falei, eu fui depois, né, não diretamente, eu fui fazendo um caminho até chegar no trabalho com a espiritualidade, mas um grande chamado para mim veio, eu trabalhava numa empresa, assim, médica, farmacêutica, que são uns capirotos nesse mundo, assim, né? Os caras só querem lucro e eles vendem eles fabricam o veneno para causar doença para depois vender o remédio. É uma máfia, né? Da indústria farmacêutica, é uma loucura, assim. E no que eles investem dinheiro, eu trabalhava em finanças, então, assim, você vê onde é que eles colocam mais dinheiro, assim. A ideia é deixar as pessoas mais doentes
é emburrecer as pessoas para que elas tomem atitudes nocivas para a vida, para que eles venham com remédio e vendam depois. É assim que funciona a cadeia, né, assim, negra da indústria farmacêutica e médica, né? Então, assim, eu trabalhava lá no início, feliz da vida, e eles fazem uma lavagem cerebral na gente, não só pagando bem e dando muitos benefícios, como também aquela coisa de nós fazemos a diferença, você não sei o que está ajudando a melhorar o mundo, e você fica naquela Matrix, né? Assim, felizão lá por anos, assim. Quando, né, vira a chavinha aqui dentro da gente, a gente começa a entender, assim. Então, por exemplo, acompanhar ali um planejamento estratégico de finanças, de vendas, para uma cadeia, né, de forças trevosas, digamos assim, que você percebe aonde que a empresa coloca o dinheiro dela, no que ela investe, começa a, assim, incomodar muito, né? Você começa a ver que, na verdade, aquilo de salvar o planeta não tem absolutamente nada, né? E aí aquilo começou a me incomodar muito, eu não queria mais fazer parte daquilo, né? Porém, não existem só empresas assim nesse mundo, né? Apesar de terem empresas aí capitalistas, digamos assim, que, claro, que ela quer lucro, mas ela tem também uma grande parte desse lucro distribuída para ações sociais, para ações ambientais. Tem empresas com uma preocupação ambiental gigante hoje em dia, que não fazem parte dos grandes cartéis, por exemplo, da indústria farmacêutica, da indústria de produtos médicos, do agronegócio, né? Empresas que são abastecidas por essa né? por essas atividades econômicas, digamos assim, né? Então é aquela coisa, primeira coisa, assim, eu sou um profissional de TI, eu sou um profissional de finanças, eu sou um profissional de tecnologia. Como que eu posso viver a minha missão, assim, sentir que realmente eu faço diferença? Porque eu gosto do que eu faço, eu sou bom no que eu faço. Então, primeira coisa, assim, com esse currículo todo, onde é que quem você está ajudando, né? Que laços você está fazendo? Então, assim, você precisa ficar trabalhando nesse tipo de empresa para o resto da vida, ou você não pode, por exemplo, pesquisar essas empresas que têm uma consciência, né? Mais assim, humana, planetária, e se juntar a esse time, por exemplo. Isso, inclusive, pode ser que não abale em nada, pelo contrário, a questão da sua renda, o quanto você vai ganhar. Então, que tal levar todo esse conhecimento para essas empresas que têm, né, essa preocupação com o planeta, com a consciência do maior? Eu fiz um vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que aparece lá, que são as fases do despertar de consciência. Eu vou deixar aqui para vocês e nos quadradinhos finais. Caso você não ache, é só você clicar no solzinho, no loginho aqui, você vai para a primeira página do canal, é o vídeo em destaque que fica lá sempre, que é esse despertar da consciência macro, que é né, a consciência do todo e tal. Então, assim, dá uma olhadinha lá, porque é essa fase do despertar, digamos assim, em que a gente desperta para essa consciência maior, né? Que a gente sai dessa energia egoísta de só pensar em mim e pensar em como é que as minhas ações, desde o reciclar o lixo em casa todos os dias, o consumo de água, como é que tá, o consumo das coisas que eu compro, né? O meu excesso de consumismo, quanto de plástico eu utilizo no meu dia a dia, eu peço comida naquele restaurante que é mais barato e a embalagem não é reciclável, ou tudo bem eu pagar R$5 a mais e vir uma embalagem de papel? Cada decisão, assim, né, o despertar de consciência macro é isso, assim, pequenas decisões. Eu compro uma escova de dente, compro a de madeira reciclável lá, né, a que é biodegradável, ou compro a de plasticão, né, entendeu? Então é isso, assim, né, uso absorvente e jogo fora, ou uso um coletor, uso uma calcinha, né, assim, coletora ali. Então tudo isso faz parte da minha contribuição para a evolução do planeta. Entende? Então, assim, quando a gente fala de, nossa, Márcia, mas é muita coisa, na verdade, assim, é um processo, né? No início tem aquela preocupação muito assim, às vezes a gente desperta, por exemplo, por questões de relacionamento romântico, então a gente fica naquela obsessão, digamos assim, em relação a querer curar para trazer o outro de volta. Depois isso você começa a perceber, você vai se curando e começa a perceber que não é sobre o outro, e aí é um processo, entende? Assim, quanto mais avançados, digamos assim, nós vamos nos tornando
na caminhada, e quando eu digo avançado, né, gente, aqui nessa 3D ainda assim é bem limitado, mas nós vamos nos preocupando com o todo, né? Ou assim, uma consciência mais macro mesmo do meu despertar. Então, se eu tô na área da saúde, por exemplo, né? Em que tipo de hospital eu trabalho? Que tipo de propina eu aceito, por exemplo, dessa indústria farmacêutica que me paga para ficar num hotelzão para receitar um remédio que, na verdade, assim, tem mais efeito colateral do que faz bem, né, para os pacientes. Então, assim, que tipo de agente da espiritualidade eu estou sendo, né? Eu estou trabalhando para que lado? Eu estou me tornando um Jedi ou eu estou indo para o lado negro da força porque me convém, né? Porque, poxa, eu gosto de ficar naquele hotel. Então, daqui que eu receito esses remédios e azar de se vai fazer ou não mal para as outras pessoas. Então, o tipo de profissional que você é em qualquer área, né? Tem muitas hoje em dia, assim, muitas fake news sobre muitas coisas, né? Assim, que você percebe que impedem, digamos assim, ou atrasam, procrastinam de alguma forma, grandes mudanças para o planeta. Por exemplo, essa questão do uso, né, das embalagens plásticas e isopor, né? Do uso de outros tipos de combustíveis, né? Hoje em dia você percebe que assim, o Brasil principalmente tem aí uma indústria muito grande ligada ao petróleo, né? Então é claro que eles vão falar que tipo assim, mas palhaçada, porque daí também estão desmatando não sei quantas árvores para fazer talheres de madeira. É palhaçada isso aí, desmata muito mais, né? Ou que eu já ouvi, né? Desde que eu comprei carro elétrico, muitas pessoas vêm falar para mim, mas essa bateria de lítio, né? Assim, é isso. E já tem pesquisas, inclusive, que não são nem recentes, né? A ciência já buscando essa solução em relação ao descarte da bateria de lítio para não ter um impacto ambiental, né? Sendo que a cana-de-açúcar está ligada a esse agrobusiness, que é uma das grandes manchas negras no nosso Brasil, né? Assim, que é uma máfia, uma das mais criminosas, corruptas do nosso Brasil e que agora, assim, tá aparecendo essa bipolarização grande do país, está mostrando, na verdade, a pior face dessa indústria do agronegócio, inclusive com os agrotóxicos e tudo, e as suas políticas, né, criminosas. Então, assim, claro que é isso que eles vão falar, né? Que assim, não, mas a cana-de-açúcar, mas o etanol não sei o que, não sei o que, mas o petróleo não sei o que, não sei o que. Por quê? Quem que detém o poder, né? Então não é nenhuma questão de não continuar certos tipos de combustíveis, de não continuar com certos tipos de hábitos, mas eles não são sustentáveis. E uma coisa que é muito assim, hoje em dia para mim é muito claro, né, que eu até vi esses dias uma frase que é aquilo assim, a pessoa que vai plantar uma árvore, eu não lembro quem foi que falou essa frase, tá? Mas é de alguém. A pessoa que planta uma árvore sabendo que ela não vai deitar naquela sombra, que ela nunca vai usar daquela sombra, ela que não vai sentar sobre aquela sombra, ela entendeu o que é a vida. Então, quando nós estamos falando de despertar de consciência maior, quando nós estamos falando de evolução de alma, a alma é eterna. Então, enquanto eu tenho onde eu moro, né, assim, um monte de gente, é o primeiro carro elétrico lá do apartamento, daí um monte de gente veio falar, mas acho que não vai durar, né, porque tá tendo uma crise elétrica, as redes de energia não vão sustentar, por exemplo, porque não tem condições, porque vai ter que refazer toda a rede elétrica, A mesma coisa aconteceu quando veio a internet fibra, a internet no geral, quando veio o sistema de telefone, não tinha poste, né? Quando veio a energia elétrica. Quer dizer, então as pessoas falam assim, e hoje em dia, só que a diferença é que hoje em dia com a internet, infelizmente, tudo se espalha muito rápido, tudo vira fake news. E as pessoas não olham para a questão histórica, né? Então, assim, tudo que existe de inovação no começo é muito impactante e exigem anos de adaptação para que aquilo se torne normal. A mesma coisa está acontecendo com, por exemplo, essa adaptação de embalagens de papel e madeira e não mais plástico e isopor, né? Então, assim, claro que vai levar anos, mas se a gente não começar, nossos hábitos não vão forçar a indústria a mudar a sua produção, né? Por exemplo, na Europa tem multa, né? Teve assim,
Teve 2 anos para adaptação dos restaurantes, de tudo, para não pode mais, aí coloca uma multa. Então tem um tempo para se adaptar, e aí chega uma hora que os governos que têm essa consciência colocam uma multa para cessar de vez esse tipo de produção. E aí todo mundo se vira. Aí se adapta rapidinho. Né? Então se a gente for prestar atenção nessas fake news, de isso aí não vou nem aderir, porque aqui no Brasil, imagina se todo brasileiro pensar desse jeito, aqui no Brasil isso não vai pegar. Esse negócio de embalagem de papel, eu que vendo ali as minhas coisas, eu não vou mudar para embalagem de papel, porque é mais caro e assim, ninguém vai fazer, também não vou fazer. Né? Então, por isso que quando a gente fala do nosso trabalho, da nossa profissão, entra nesse estágio que pode ser que a gente não, né, que muitos de vocês ainda não estejam dessa noção do macro, né, dessa noção do como eu impacto todos os dias. Então, trabalhadores de luz são necessários em todas as áreas, né, em todas as áreas, inclusive porque muitos têm essa mediunidade muito grande, que recebem esses downloads, são espíritos que já trazem de outras vivências grandes conhecimentos tecnológicos, né, que têm esse DNA, inclusive, de sementes estelares, que trazem esse conhecimento tecnológico de outros orbes, né, que vem aí para trazer essa tecnologia para desenvolvimento do nosso planeta. Então tem que ter em todas as outras áreas pessoas, né, com essa, digamos assim, com essa base muito grande, seja intelectual, seja moral, para desenvolver todas as áreas do nosso planeta. Né, na parte da justiça, de lutar ali, né, por leis que tornem aí, né, a nossa sociedade um pouco mais igualitária. Na área da saúde, com atendimentos mais humanizados, médicos que considerem, né, a questão espiritual como sendo metade ali da vida do seu paciente, dentistas de todas as áreas, né, todas as áreas, veterinários, né, a importância dos animais e considerar que aquele animal também tem um espírito, também tem a sua missão espiritual aqui, né? Então, assim, todas as áreas, né? A área de tecnologia, né? Quais empresas que eu estou ajudando a desenvolver, em que tipo de projetos eu estou trabalhando, né? Na área de vendas, marketing, o que eu estou vendendo, né? Do que eu estou convencendo as pessoas, assim, porque são todas empresas que pagam muito bem e empresas que compram a nossa alma, né? Eu passei por isso. Então, assim, você aceita, tá ali, você tá vendendo sua alma pro capiroto, literalmente, né? Pra tá, digamos assim, ajudando aquela máquina, né, a caminhar. Então, assim, onde é que eu estou colocando, com que tipo de energia eu estou me conectando, né? Para quem eu estou trabalhando, para que lado eu estou trabalhando, porque infelizmente existe essa bipolarização em tudo aqui, né? Na nossa vida aqui no planeta, essa bipolarização, tanto para um lado quanto para o outro, ela é, assim, negativa em muitos sentidos, mas no sentido em que eu tô trabalhando para a luz ou eu tô trabalhando para a sombra, né? E é muito fácil, assim, eu pego ali qual que é a base, né? E se eu entro naquela, mas isso aí vai demorar para mudar, mas você pode começar a fazer a sua parte. A gente não tem que esperar o todo mudar, porque se todo mundo esperar o todo mudar, ninguém vai tomar uma ação e não vai mudar nunca. Né? Então, essa coisa de qual é a minha responsabilidade dentro do meu despertar. Né? Onde é que eu coloco a minha energia. Com quem eu estou contribuindo. Entende? Então, isso que é o mais importante. Você pode ser um trabalhador de luz em qualquer lugar que você esteja, desde que as suas intenções estejam coerentes com a intenção daquela instituição que você está ajudando. E se você está numa área, de repente, que, Márcia, mas eu não enxergo, assim, outra possibilidade, então, assim, será que o seu conhecimento não ajudaria pequenos empresários, né, não formar cooperativas, por exemplo, de pequenos empresários, para trabalhar de uma forma mais humana, de uma forma mais sustentável para o planeta, né? Então esse é o nosso grande desafio, na verdade, né? Onde é que eu vou colocar? Eu comecei, na verdade, o meu processo de despertar através da alimentação, e eu fiz faculdade de gastronomia, e eu queria ser chefe num restaurante chique, aquela coisa toda, tanto que eu fui morar em DC,
Fui ser lá, sou chefe da embaixada, porque era maravilhoso, né, da Embaixada do Brasil em Washington, e era maravilhoso pro meu currículo e tudo, até que era uma corja, né, naquela embaixada, e aquilo não tava me fazendo feliz de jeito nenhum, né, então você vê que já assim, saí de finanças, fui para alimentação, fui testada, digamos assim, na alimentação, porque se eu ficasse ali, com certeza, pro meu currículo seria ótimo. Eu poderia começar a trabalhar, inclusive, que já estavam meio que surgindo convites por conta dos diplomatas que gostavam muito da minha comida, que almoçavam lá na embaixada de vez em quando com a gente. De, assim, trabalhar como personal chef para esse povo podre de rico e que é oco por dentro. Né, assim, e claro, eu ia ganhar muito dinheiro, né? Dali eu poderia ir para os restaurantes de estrelas Michelin ali em Washington, que são os dos melhores dos Estados Unidos. Enfim, poderia seguir a minha carreira ali e ganhar muito dinheiro e ficar famosa e tudo e não ter nada a ver com a minha missão, né? Eu não gostei, eu voltei lá para um restaurante que tinha essa pegada mais já saudável, né? Um comfort food. Depois eu fui trabalhar num corporativo por convite. Aquilo também eu comecei a ficar doente, literalmente, fisicamente doente. E aí, graças a Deus, o meu visto não foi renovado e eu voltei pro Brasil. E aí foi minha grande noite escura da alma, né? E foi quando eu decidi que, por conta também da minha mãe ter falecido por causa de diabetes, que eu não quero fazer comida que vá deixar as pessoas mais doentes. E aí eu comecei a fazer todo o meu trabalho com a alimentação vegana e sem glúten e que depois, mais tarde, eu fui descobrir que é bem essa alimentação, principalmente voltada para as pessoas que são autistas, para as pessoas que têm uma vibração extremamente alta e que naturalmente não se conectam com a energia dos alimentos de origem animal e também não se conectam com a energia do glúten, que é uma energia extremamente pesada, né? E que na verdade assim, não é nem o glúten, né? São os agrotóxicos e as modificações genéticas dos alimentos, assim. Então já era, digamos assim, um chamado, mas que eu tive que tomar uns capotes e que eu tive que, digamos assim, ser apresentada. Teste, né? Teste atrás de teste ali para ver onde é que eu ficava. E aí depois a nutrição holística veio e aí eu fui trazida mesmo para esse trabalho mais ligado à espiritualidade. Então, assim, é uma caminhada, entende? Não pensa, eu tô aqui no meu trabalho hoje, o mentor vai vir e vai falar assim, olha, você vai trabalhar com isso. No outro dia você sai e começa. Não é assim que funciona. E é bem importante dizer também, né? Não pensa que a resposta vai vir da espiritualidade, assim, redonda, e você vai tomar uma decisão aqui num dia e no outro dia você vai mudar já para o trabalho que é a sua, assim, missão ou propósito de vida. Não, né? Simplesmente porque o processo de se conectar com esse trabalho, com essa missão, ele vai no mesmo tempo desse seu processo individual que depois passa por uma visão mais macro. Então, se você tá nessa caminhada ainda com muitas coisas bem focadas na Matrix, né? Eu ainda gosto de uma fofoca, eu ainda gosto de uma, né, assim, ainda tenho hábitos alimentares que não são legais, eu ainda tô nesse processo e tá tudo bem, e cada um tá no seu, não existe melhor, pior de jeito nenhum, você tá num processo de depuração, tanto da sua mente quanto do seu corpo físico, para caminhar cada vez mais para essa evolução, para esse despertar de consciência macro, né? E isso leva tempo, isso leva anos, não leva meses, semanas e dias de jeito nenhum, são anos, né? Então, quanto mais você trabalha no seu processo evolutivo individual, mais você desperta para essa consciência macro. E aí você começa a viver uma vida mais alinhada. As suas escolhas, mesmo as pequenas escolhas do dia a dia, começam a se alinhar com essa energia, né, assim, dessa unicidade, da minha contribuição para o todo, automaticamente a sua questão profissional também se alinha. Entende? Então, assim, não tem um processo, digamos assim, não tem um atalho, né? E não tem resposta limpa da espiritualidade, e eu sempre digo que, assim, é sempre uma questão de merecimento, né? A gente vai trabalhando pra gente, eles vão trazendo as respostas e na hora em que a gente tem condições de lidar com aquilo. Então, quando a gente tá lidando principalmente com questões, assim, espirituais extremamente profundas, quem trabalha diretamente com a espiritualidade meio que caminha junto ali, porque a gente não pode parar, digamos assim, né? Se o trabalho é trabalhar com a espiritualidade, a gente vai fazendo e as respostas
da vida pessoal e profissional vão vindo ao mesmo tempo, porque é o nosso contrato, né? Assim, lembra que quanto maior a mediunidade, maior a dívida. Então, a gente faz e fica quieto, né? E aceita, e aí considera uma bênção e vai agradecendo. E os testes vão acontecendo. Agora, quando são coisas separadas, digamos assim, a questão profissional da questão espiritual, como são energias muito distintas, então tem períodos que você precisa focar muito na sua questão pessoal, né? Ali na sua energia mais feminina, para ter, lembra que quem é que guia a energia masculina? A energia feminina. Então, se a sua consciência tiver ainda muito na Matrix, muito na 3D, como que essa sua consciência maior vai, né? Como é que sua Shakti ali, que sua Shakti ela não tá desperta, como é que ela vai guiar o seu Shiva, que é a energia material profissional? Não tem como, né? Então, assim, primeiro faz um grande trabalho feminino, na energia feminina espiritual, para que essa Shakti realmente esteja desperta dentro de você para guiar o seu Shiva, ou seja, para guiar a sua energia masculina. Então não tem como dar uma guinada na sua vida profissional se a sua energia feminina ainda está, digamos assim, muito contaminada desse ego, muito contaminada dessa matrix da 3D. Entende? Então esse é o processo. Tá joia? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha, se inscreve, deixa aqui suas perguntas, que eu vou fazendo outros vídeos para você sobre esse tema, que é bem complexo, como eu falei, né? Não é um tema assim que a gente resolve em 2 dias, vou assistir isso, vou meditar 2 dias e vou receber a resposta. Não. É um processo realmente, então tenha paciência com o seu processo. Né? Assim, não é algo, digamos, essas respostas, elas não vêm pela busca racional. A gente não é buscando e pensando sobre o que será que é. O que será que é o trabalho que me faz feliz? Qual será que é o meu trabalho aqui na 3D que está alinhado com a minha alma? Isso é o consciente. A resposta vai vir do seu consciente. A resposta vai vir dessa sua energia feminina. Então trabalhe nessa energia feminina, a energia do receber. Cale, né? Aprenda a calar esse mental, aprenda a ter esses momentos de contemplação, para que o universo possa responder, possa trazer para você as ideias, né, os downloads aí que vêm através do eu superior pela sua energia feminina. Então, quanto mais você pensar, quanto mais, como eu já falei, né, quanto mais curso você ficar fazendo, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, inclusive vou deixar aqui, né, faz 500 cursos para daí achar minha missão de vida. Não, né, primeiro você medita, primeiro você cuida da sua energia espiritual e aí as respostas vêm através da sua energia espiritual e não, né, através da sua energia masculina. Vou deixar, foi uma live, inclusive, que eu fiz aqui, né, para as pessoas e espero que ajude vocês aí nesse processo, né? Ficar pensando sobre o assunto não vai levar você para o seu propósito, para sua missão de vida, tá joia? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.